A parábola dos talentos encontra-se registrada no Evangelho de Mateus, onde aborda o tema da responsabilidade e da prestação de contas no juízo. Embora algumas pessoas confundam essa parábola com a parábola das 10 minas, presente no Evangelho de Lucas, é importante ressaltar que são narrativas distintas, proferidas por Jesus em momentos diferentes de seu ministério. Para adentrar ao contexto histórico, a parábola dos talentos é situada na narrativa bíblica imediatamente após a parábola das 10 virgens. Ela faz parte de uma série de ensinamentos de Jesus sobre sua segunda vinda, conhecida como Sermão Escatológico. Esse discurso é iniciado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e se estende ao longo do capítulo seguinte, com ênfase na necessidade da vigilância e na realidade do juízo vindouro, onde Jesus enfatiza a separação entre os salvos e os ímpios. Na semana em que Jesus foi traído, ele compartilhou a parábola dos talentos como parte de seus ensinamentos. Se não estiver familiarizado com essa parábola, permita-me elucidá-la para você. Jesus relata a história de um homem de posses que estava prestes a viajar. Antes de partir, ele confiou seus bens a seus servos. A um servo, ele entregou 5 talentos, a outro 2 talentos e ao último 1 talento. Na época, o talento era a unidade monetária utilizada, estimando-se que equivalia a 6.000 denários. 1 denário era o salário pago por um dia de trabalho para um trabalhador comum, o que tornava um talento equivalente a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores daquela época. Esse homem era claramente abastado e, na sua ausência, ele esperava que seu dinheiro fosse investido e rendesse lucros. Ao confiar diferentes quantias a cada servo, ele demonstrou seu entendimento das habilidades individuais deles. Dessa forma, cada servo recebeu uma quantia que correspondia às suas capacidades para administrar. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar esse patrimônio, assim como o servo que recebeu 2 talentos também obteve um aumento. No entanto, o servo que recebeu apenas 1 talento optou por enterrá-lo e aguardar a volta do seu senhor. Essa prática de enterrar dinheiro ou tesouros era comum naquela época. Quando o patrão retornou de sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram os resultados de seus investimentos. O proprietário ficou satisfeito com o desempenho deles e prometeu confiar-lhes ainda mais bens. Além disso, ele convidou os servos para se alegrarem com ele, expressando a ideia de confraternização e celebração pelos resultados alcançados. Por outro lado, o servo que recebeu 1 talento e o enterrou foi repreendido pelo proprietário, sendo chamado de inútil e mau. Ao contrário dos outros servos, ele não foi convidado a participar da celebração. Em vez disso, perdeu todos os privilégios que tinha, resultando apenas em um lamento terrível. Com o passar dos anos, surgiram diversas interpretações da parábola dos talentos. Independentemente da abordagem adotada, é crucial reconhecer que o cerne dessa parábola enfatiza o princípio fundamental de que cada indivíduo recebe dons e oportunidades. O servo fiel é aquele que, independentemente da quantidade de talentos recebida, age com responsabilidade e vigilância, valorizando os bens do seu senhor. Entre as inúmeras lições que podemos extrair da parábola dos talentos, destaco as seguintes. Primeiro, a parábola ensina que Deus não age com injustiça. Ele nos dá talentos, ou seja, habilidades e oportunidades de acordo com nossa capacidade. Seria injusto se ele nos confiasse algo que não pudéssemos administrar. Segundo, a parábola dos talentos nos ensina que o pouco é significativo. Embora o servo inútil tenha recebido apenas 1 talento, esse valor representava uma quantia considerável, equivalente a 20 anos de salários acumulados de um trabalhador daquela época. Surpreendentemente, esse montante era mais do que suficiente para realizar diversas aplicações e gerar renda.
Assim, aprendemos que aquilo que pode parecer escasso, na verdade, possui um grande valor. Mesmo que para os olhos de alguns pareça insuficiente, aquilo que Deus nos confia ultrapassa em muito nossas próprias capacidades. Terceiro, a parábola dos talentos nos lembra que nada do que possuímos é verdadeiramente nosso. Somos meros administradores dos talentos que recebemos e não seus donos. Nossa responsabilidade é cuidar e utilizar esses talentos de acordo com a vontade de Deus, reconhecendo que Ele é o verdadeiro proprietário. Quarto, a parábola dos talentos nos exorta a multiplicar aquilo que Deus nos concede. Ao recebermos os talentos, devemos ser gratos a Deus por confiar em nós e devemos buscar aprimorá-los para servir à expansão do seu reino. O propósito dos talentos que recebemos é glorificar exclusivamente ao nosso Senhor. Quinto, na parábola dos talentos, Jesus nos ensina que os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais precioso. Nessa história, 2 servos bons receberam uma promessa. Devido ao sucesso em suas responsabilidades, seriam colocados em posições ainda maiores. Para entender a importância dessa promessa, consideremos o valor do patrimônio confiado. O primeiro servo recebeu uma quantia equivalente a 100 anos de salário de um trabalhador de sua época. Embora isso fosse significativo, o Senhor comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele receberia no futuro. Nada do que conhecemos ou recebemos nesta terra, por mais valioso que seja, se compara à promessa de eternamente participarmos da alegria do Senhor. Quando o proprietário convidou os servos fiéis para participar de sua alegria, ofereceu-lhes a oportunidade de ocuparem uma posição à qual não tinham direito. Eles se sentaram à mesa com seu Senhor, regozijando-se e lembrando do trabalho que desempenharam. Essa parábola nos lembra que, como cristãos verdadeiros, seremos convidados a participar de uma mesa à qual não tínhamos direito algum. Agora, quanto ao servo mau, suas palavras revelam uma natureza egoísta e perversa. Ele acusou injustamente o Senhor de ser cruel e malvado, alegando que colhia onde não plantava. No entanto, o Senhor apenas esperava que o servo fizesse bom uso do talento confiado. No final, o servo incompetente não assumiu seus erros, buscando apresentar desculpas em vez de reconhecer sua própria negligência.